Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre os segredos do home office. Produtividade em casa é possível? Quais serão os principais erros cometidos por quem trabalha em home office? Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com a Carol Lagoa, especialista em trabalho remoto. Tudo bem, Carol? Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite mais uma vez. Vamos falar então sobre home office, a realidade Bora. da grande parte dos brasileiros. De uma hora para outra, todo mundo foi colocado para trabalhar em casa, é isso? Quais os principais Exatamente. desafios, Carol, que as pessoas têm enfrentado então nesse momento tão inusitado? Então, Roberta, na verdade os desafios eles são muitos, né? Porque quando a gente fala em trabalhar home office, que é o verdadeiro sentido do trabalho de casa, né? Muitas pessoas não estavam preparadas, seja porque elas não tinham as tecnologias, né? Ali prontas, disponíveis para elas, ou de repente um bom link de internet, um bom sinal de uma boa Wi-Fi, ou até porque elas não tinham as ferramentas necessárias que as ajudassem a superar esses desafios, né? Muita gente, eu, você, somos mães, acredito que muitos aí também estão nessa jornada de ter que cuidar do filho, continuar produzindo, atendendo às requisições do trabalho, das empresas. Então, assim, não é fácil, mas eu garanto que pode ser gostoso, pode ser proveitoso e eu quero ajudar vocês com isso hoje. Sem falar na questão da escola remota, né, Carol? Você falou aí, Nossa, quem tem filho sabe bem o que é dividir internet, trabalho, né, casa, é enfim, é verdade. uma O que loucura, um desafio. aconteceu? Essa transformação digital, ela vinha aí, né, caminhando, né? As empresas já estavam notando o quão importante era investir em novas tecnologias, os pequenos negócios também, aquela lojinha pequena que começou ali a ter alavancados as suas vendas por conta do Instagram ou de qualquer outro aplicativo, elas já viram que era possível vender mais através da tecnologia. Só que o que aconteceu é que as empresas o que a gente estava se preparando para que acontecesse ali em 5, 15 anos, teve que acontecer em 5 dias. Então, quem não tinha um Instagram teve que fazer, quem não tinha um site correu atrás para conseguir continuar, né, ter o seu negócio ali trabalhando, ainda que na quarentena, ainda que no isolamento social, dando conta dos filhos, do marido, da casa, de todas as jornadas triplas e foi muito, a gente diz que foi a forceps, né? Eu trabalho home office, eu trabalho de forma remota há muitos anos. A minha empresa ela nasceu comigo montando um escritóriozinho pequenininho no que seria a dependência de empregada da minha casa. Então, para mim, isso tudo não é novidade, mas eu acompanhei todos os meus clientes, todos os meus amigos, as pessoas que eu tive a possibilidade de poder ajudar um pouquinho, e foi no susto, foi a forceps, mas eu garanto que vai ser melhor para todo mundo. Isso veio para ficar. Você usou um termo muito importante e significativo que eu acho que ele define bem esse momento que a gente está vivendo, que é esse nascimento a forceps, né, do trabalho remoto, do home office. A gente percebe já agora nessa retomada da economia, essa flexibilização do comércio, muitas empresas agora optando pelo home office mesmo para ser algo oficial agora, né? Exatamente, Roberto. Isso se dá por vários motivos, né? Um deles que as empresas notaram que, claro, que é o motivo número um, né? Afinal, a empresa quer ganhar dinheiro, é a economia mesmo, não só com o vale transporte ou com aquele espaço que você aluga para o teu negócio, né? O espaço mais caro que custa no nosso negócio é aquele espaço que a gente não utiliza. Então, o espaço, aqueles grandes escritórios e também com a saúde mental dos colaboradores, com o fato de que o cara levava 2 horas para ir da casa dele para o escritório, por que ele não pode tomar o café da manhã com a família e de repente começar o dia dele ali, 9 horas, não precisa ser necessariamente de casa, né? Porque o home office é o trabalho de casa, mas o trabalho remoto é o que eu estou fazendo aqui. Hoje eu estou num escritório, né? Vim aqui porque eu sabia que eu ia falar com vocês e a Bianca está em casa. Então, eu estou no escritório onde eu só preciso do meu computador, de um bom link de internet. Estou trabalhando remotamente, não estou home office, estou remoto. E é o termo que a gente usa, né, daqui para frente, o Anywhere Office. Você trabalha de onde você estiver. Então, a gente consegue produzir, curtir mais a família, entregar o resultado que a empresa está precisando, né? A empresa vai precisar de pessoas realmente agora que continuem produzindo para recuperar o tempo e o dinheiro perdidos. Então, isso mudou da água para o vinho e as empresas vão continuar investindo em home office, tanto por motivos financeiros, mas como também porque elas perceberam que
cuidar da saúde mental dos colaboradores e perceberam que muitos deles até produziram mais do que produziam ali no escritório naquelas 8 horas corridas. Esse era o retrato, né, que se esperava dos próximos anos, né, Carol? Que agora a gente teve uma aceleração no cumprimento disso que se esperava, até por conta dessa formação dessa nova geração que está vindo. É uma geração assim, né, que se trabalha em qualquer lugar, em qualquer horário, não existe mais aquela carga horária quadradinha. O importante é você entregar o seu trabalho. Dessa forma, eu gostaria que a gente começar a falar um pouquinho sobre o trabalho remoto. Quais são, então, os pontos positivos do trabalho remoto? Para a empresa, né, para o empregador, eu não tenho dúvida de que, além dele reduzir os custos, se ele tiver boas ferramentas, ele consegue aumentar a produtividade. Para a gente que está aqui do outro lado, né, trabalhando, entregando resultado, a gente consegue, se a comunicação for assíncrona, você consegue entregar o mesmo resultado que você entregaria antes lá do seu escritório, da sua lojinha, ou trabalhando ou tendo que estar lá fisicamente em algum lugar distante da sua casa, você consegue entregar o mesmo resultado, mas ali no tempo que for melhor para você. Então, do lado do empregador, redução de custo, do nosso lado aqui, de quem está do outro lado, a gente consegue ter mais qualidade de vida, né? E utilizar aquele tempo que a gente ficava no deslocamento para fazer coisas que sejam bacanas para a gente mesmo. Você consegue ir numa consulta médica mais cedo, você consegue se exercitar, você consegue tomar o café com o teu filho, você consegue agora acompanhar a jornada de alfabetização, no meu caso. Então, você consegue realmente fazer muito além do que o que você fazia no ambiente de trabalho físico ali naquelas horas contratadas pela empresa. Você usou agora uma expressão, Carol, que é uma expressão que hoje faz parte do vocabulário de grande parte dos brasileiros, né? Principalmente quem tem essa questão da aula remota, que é a aula síncrona e a aula assíncrona. Mas gostaria que você explicasse um pouquinho mais para os nossos telespectadores o que seria esse modelo síncrono ou assíncrono. Quando a gente fala em comunicação, por que é mais fácil a gente estar do lado você está do lado do teu chefe quando você precisa falar com ele? Porque deu uma dúvida, você vai lá, você pergunta para ele, chefe ou professora, o que está acontecendo? Estou com uma dúvida aqui. Na comunicação assíncrona, as informações elas ficam de forma com que todos consigam acessá-la e você vai conseguir acessar aquela informação no tempo que for melhor para você. Então, Roberta, Carol, mandei um e-mail para a Roberta hoje às 8 da manhã. Mas pode ser que a Roberta esteja fazendo a pauta do jornal da tarde, que ela não vai me responder aquele e-mail naquela hora. Só que tendo as informações, a gente tendo as regras, as regrinhas básicas do jogo. Roberta, quando eu te mandar um e-mail que tiver com a tag de urgente, você tem até 2 horas para me responder. Então, não é muito mais produtivo a Roberta responder aquele meu e-mail quando ela terminar a pauta do jornal, do que ela parar tudo, meio da pauta, vir procurar uma resposta, responder meia boca para Carol, por exemplo. Estou terminando a pauta, já já eu vejo. Você desconcentra, você demora 14 minutos para voltar ao estágio que você estava de concentração. Você desconcentrou um e não resolveu o outro, né? Você acabou... Exatamente, exatamente. Então, essa comunicação assíncrona, de cada um usar melhor o seu tempo, mas desde que a gente tenha um combinado, mensagens urgentes, tanto tempo para responder, e-mails mais... Por que eu não posso responder para você um e-mail hora que eu estiver terminando aquele projeto que eu tenho prazo? Gera menos estresse, gera menos desgaste, todo mundo consegue dar atenção para casa na hora que é para dar para casa, senão a gente fica superficial em tudo, né? Eu não respondo o teu e-mail com qualidade, eu não acompanho a minha filha na escola com qualidade, fica todo mundo entre aquele... A gente fala que a gente está com FOMO, né? Que é aquela síndrome de muita informação ao mesmo tempo e o medo de perder qualquer coisa. Então, se tu tá ali focado e você sabe quais são as tuas responsabilidades e aonde está a informação, por isso que a gente hoje fala das escolas, tá sendo fácil? Não tá sendo fácil. Mas não podia ser muito mais difícil, Roberta? Você tá aí, você também é mãe, a gente consegue falar com a professora em tempo real e terminou a aula, tem o plantão de dúvidas, todo mundo se fala. Eu acho que tá sendo, o começo ele é mais desgastante, né? Até você conseguir operar, aprender a mexer com aquela ferramenta, tem pais que estão tendo que usar a apostila, mas eu acho que se a gente tiver essa comunicação bacana, otimizada, vai dar certo para todo mundo. É isso aí. De tudo isso que eu mais estou amando é que a nota da prova sai imediatamente. Ao alcance de um clique. Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala sobre os principais erros do home office. Não saia daí, eu volto, é só um minutinho. Até mais.
Unidade está de volta. O nosso assunto de hoje são os segredos do home office. Sobre isso, a gente conversa com a Carol Lagoa, especialista em trabalho remoto. Carol, a gente falou sobre os benefícios, né, as vantagens do home office. Agora também tem erros no home office. E quais os principais erros que são cometidos nesse tipo de trabalho? Errar em home office é fácil, né? Já começa pela gente achar que estar em casa é estar trabalhando de casa. Não, você está na sua casa, mas você tem que ter algumas posturas, alguns tipos de conduta que fazem com que você consiga entregar o mesmo resultado ao final. Então, por exemplo, um erro que a gente conhece muito é o erro da pessoa que não coloca o despertador porque acha que por estar em casa ela não precisa seguir aquela rotina. Quando você não tem uma rotina, quando você não coloca o horário para começar e para terminar, o teu cérebro ele entende outro recado. Ele se comporta como se um final de semana fosse. Então, erro número 1 é achar que você não precisa colocar o despertador e seguir aquele teu passo a passo como num dia normal. Um erro bastante comum é você fazer 1000 atividades ao mesmo tempo. Como a gente está sem a supervisão, muitas empresas já têm a supervisão de um chefe ou de um controle de conteúdo, mas como a gente está em casa, na frente de um computador, com outras distrações, às vezes passa um filho para cá correndo, toca o interfone para tu ir buscar uma encomenda do mercado que chegou, é muito fácil a gente se perder, se distrair nessa coisa linda que se chama internet. Aí você lembrou que precisa comprar o detergente para tua casa. Você vai, abre o site de busca, detergente para ver onde está em promoção. É erro. Você também foi aquilo que a gente falou, você demora para voltar naquele estágio de produtividade, naquele nível de concentração que o teu cérebro estava. Segundo erro. Então, não colocar o despertador para não seguir o teu fluxo da semana. Distrações, abrir 1000 abas ao mesmo tempo da internet. Um terceiro erro, querer usar 1000 ferramentas para se comunicar. Não adianta você querer ter 1000 ferramentas. Escolha uma ferramenta, você tem que ter a ferramenta da tua empresa, que provavelmente tem um sistema ali onde você precise ou alimentar suas vendas, caso você trabalhe com vendas, você tem um CRM, que é o sistema que controla suas vendas, ou você usa uma ferramenta onde você precise atender os seus clientes, que é uma ferramenta de videoconferência. Hoje a gente está fazendo essa nossa entrevista por videoconferência, são muitas. Então, use uma única ferramenta. Mas por que eu não posso usar várias? Porque para você ser bom em alguma coisa, você tem que ser bom em uma coisa. Você não consegue ser bom em várias. Então, vai ser muito mais fácil na hora de conectar, se der algum problema, se você precisar uma única ferramenta onde você consiga comunicar, falar, colaborar, passar para o teu time a informação em tempo real, comunicar, colaborar e produzir. E colocar lá o que foi a tua tarefa que você finalizou, que você começou, que você terminou, para que o terceiro que dependa dessa informação tenha essa informação em tempo real também. Uma única ferramenta facilita muito. Algumas pessoas vão usar a da empresa, né, a que a empresa fornece, outras até que estão desempregadas por conta do Covid, já comecem certinho. Achem uma ferramenta única que eu tenho certeza que vai aumentar muito o teu grau de produtividade. Outra coisa que é um erro, achar que você não precisa ter uma boa internet. Hoje em dia a gente vive conectado. Então, talvez, não é todo mundo que pode, mas talvez investir em um bom sinal de internet, um bom link de internet, um sinal de 3G, ele vai garantir que você seja mais produtivo. Por uma única razão. Você está lá pagando uma conta, caiu o sinal da internet, a internet está lenta, você já fica nervosa, desloga do banco, quando você volta, esqueceu a senha, bloqueia, o filho chama. Então, uma internet boa vai garantir que você tenha mais produtividade. E um grande erro é não listar tarefas com níveis de prioridade. Então, eu costumo começar os meus blocos de atividades com tarefas prioridade, tarefas normais e tarefas que podem ser repassadas para o dia seguinte. Não coloque mais que 3 tarefas importantes no seu dia. É impossível dar conta. Aí, se você tiver a sensação de que não deu conta, você vai se sentir frustrado e aí vai dando um desânimo de trabalhar home office, porque você começa a não se sentir produtivo, aí você levanta, vai tomar um café, volta. Então, coloque poucas tarefas para que você consiga concluir todas essas tarefas com êxito e o teu cérebro ter aquele gatilho de, nossa, hoje eu fui muito produtiva, foi legal. E eu acho que essas são as
as dicas do que evitar, né? Eu acho que o grande ponto quando a gente fala de home office é essa questão da produtividade, né? E aí, se a gente for passar para o outro lado, como é que os chefes devem supervisionar, então, o trabalho executado de casa? Saiu uma pesquisa na Forbes, que é uma revista de muito conceito lá fora, e a gente tem a versão da Forbes aqui no Brasil, e ela fez uma pesquisa com uma especialista lá de fora, que ela treina líderes para esse novo normal, né? Como a gente está ouvindo aí falar na mídia, o novo normal, como vai ser pós-Covid. Para você ser um bom líder, primeiro, você precisa delegar e não delagar, né? Largar o teu funcionário e achar que lá do outro lado da tela, sem olhar olho no olho, ele vai continuar. Então, delegue, porque delegando, ele vai se sentir competente o suficiente para entregar aquela tarefa, mas não delargue, não abre mão, não ache que ele está lá e que ele não precisa de você. Passe a tarefa, confie no seu profissional, ele vai se sentir super motivado em saber que você não está com aquele olho, que ele está executando uma tarefa, isso vai dar para ele uma energia, um gás para até inovar, que não é criar algo novo, é mudar aquilo que já existe na empresa. De repente ele vem com um novo formato de te entregar um relatório que ele não entregaria antes porque você estava lá supervisionando, ele sabia como é que precisava ser aquilo. Então delegue, não delargue. Outra dica, reuniões, Rô, no começo do home office a gente via que parece que qualquer e-mail virou uma videoconferência, né? Eu adoro videoconferência, eu acho que essa nossa troca, o olhar, a pessoa ver, te sentir, é bacana. Mas quando a gente está em home office, muita call, muita reunião longa, ela ocupa um tempo muito muito espaçoso da jornada do teu funcionário. Então, o que eu tenho feito lá com o meu time? Hoje a gente tem 60 colaboradores de norte a sul, né? A gente sempre aderiu ao trabalho remoto, então por isso a gente foi ao longo dos anos entendendo o que funcionava melhor. A gente faz uma reunião de kickoff semanal, todo dia, de 15 minutos. Foi hoje, segunda-feira, sempre segunda-feira antes do expediente, 8h15 ou 8h30, onde a gente alinha as expectativas. O líder fala o que a gente precisa entregar de resultado. E a gente faz novamente uma na quarta-feira, onde o líder pergunta: conseguiram? Onde vocês estão com dificuldade? Se a gente ficar fazendo muita reunião com o funcionário, ele não consegue produzir e a gente está tirando um tempo dele que é tempo precioso, né? Em casa as coisas ficam mais difíceis. Então, dica número 1, delegue, mas não largue o seu time. Dica número 2, poucas reuniões para que a pessoa consiga efetivamente estar lá no canto dela, produzindo e não recebendo muita informação. Dicas valiosas aí. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouquinho mais sobre home office. É só um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são os segredos do home office. Sobre esse assunto eu converso com a Carol Lagoa, que é especialista em trabalho remoto. Carol, a gente está falando sobre as vantagens, as desvantagens, os erros do home office. Agora tem um curso que vai acontecer daqui a pouco para quem quiser aprender a trabalhar home office, é isso? Exatamente, Roberta. Qual foi a minha ideia? Eu criei um desafio gratuito, online, todo mundo está de alguma forma com acesso à internet. Ele vai acontecer do dia 24 a 27 de julho, no perfil do meu Instagram. E nesse curso eu vou dar dicas de como trabalhar remoto, dicas de produtividade, de ferramentas gratuitas para quem está começando ali, para quem ou perdeu o emprego e está tendo que criar o seu negócio digital, ou para quem está com esse desafio. Então, vão ser alguns dias ali onde eu vou te ajudar, e se depois você quiser continuar comigo na jornada para aprender mais e evoluir aí nesse Anywhere Office, vai ser o maior prazer. Sem limite de idade, qualquer um pode participar, é isso? Qualquer pessoa, porque o que eu vou falar nesse curso basicamente é como ser produtivo com uma única ferramenta. Então, vai ser ali bem do passo a passo, da escolha da ferramenta, configuração básica, dicas básicas. O curso, depois do desafio do Instagram, o curso vai ser pela própria ferramenta, então é ali, mão na massa. Seu Instagram, Carol Lagoa? É @Carol Lagoa. Importante, então, estar acompanhando. Agora, Carol, existe algum perfil de pessoas que não conseguiriam trabalhar de forma remota? Hoje, eu digo que a única pessoa que não consegue trabalhar de forma remota é aquela que não está conectada à internet, né? A internet, ela virou nosso túnel do tempo, ela te leva para onde você quiser. Então, no caso,
eu quero ajudar as pessoas a irem para esse novo normal aí, serem mais produtivas, quero poder falar um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses anos, né, trabalhando remoto, construindo uma empresa com 13 anos de forma remota e tendo um link de internet boa vontade, todos vocês estão convidados. É isso aí, é uma transformação que a gente está vivendo e a gente precisa se adequar Exatamente. ao nosso novo, né? Carol, muito Sim. obrigada pelas suas informações, sucesso aí no seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada a você, Roberta, por tanta informação útil e agora na nuvem também, né? É isso Tchau aí. para Um vocês. abraço. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.